Qual foi a última vez que você se sentiu desconfortável? Eu tô aqui de blazer para falar com vocês sobre isso, porque é uma coisa que eu acabei de passar e eu queria falar um pouco sobre esse assunto e trazer isso para maternidade, para a criação de filhos e falar como isso reflete na criação dos nossos filhos. Então, hoje eu passei por uma entrevista online e isso me deixou desconfortável por alguns motivos. Eu acabei de me mudar, então não tô trabalhando agora e eu tô com a minha filha em casa, só que eu tô procurando algum trabalho temporário, alguma coisa que eu possa fazer de fim de semana, porque minha filha não tem creche ainda e eu tô esperando uma vaga na creche para ela. Enquanto ela não consegue entrar na creche, eu não consigo trabalhar. Tanto que eu tô aqui, gravando, vocês estão vendo um barulho ali de filme de fundo, porque ela tá aqui comigo. E eu não consigo trabalhar durante a semana, mas de fim de semana meu marido tá em casa e eu pensei, bom, posso tentar fazer alguma coisa para poder ganhar um dinheirinho extra, né? Ok, então o que eu vou fazer? Vou procurar alguma coisa, né? Aqui no Japão tem muitos trabalhos temporários e eu resolvi começar a me inscrever em site, procurar vagas de trabalho desse jeito. E ok, então hoje foi a primeira entrevista que eu fiz online e assim, já é desconfortável quando você vai procurar um trabalho e você coloca algumas condições. Então você fala que você não pode trabalhar de segunda a sexta, você só pode trabalhar de fim de semana. Você, na hora de fazer a entrevista, você também não pode fazer entrevista de semana, ou então se for de semana tem que ser online. E além de ser online, seu filho vai estar junto com você, entendeu? Então tudo isso já é muito desconfortável. Então eu passei por essa etapa. Fui lá, consegui uma entrevista hoje. Aí eu falei todas as minhas condições, a pessoa aceitou fazer entrevista comigo. Aí eu fui me arrumar, então já é um certo estresse, porque você já tem que ver lá, tem que preparar as coisas para ficar no horário, tudo certinho, a criança alimentada, a criança ali distraída, para você conseguir fazer a entrevista de uma forma mais tranquila, se arrumar junto com a criança, enfim. Quem é pai, quem é mãe, que já ficou sozinho com a criança, sabe que isso não é uma tarefa tão simples assim, por mais que pareça. E aí então eu passei por todo esse desconforto hoje, eu falei, não, vou gravar um vídeo porque eu queria compartilhar um pouco isso com vocês. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né, porque até eu começar a me arrumar, tudo isso eu fiquei pensando como é que eu ia fazer, fiquei pensando nesse meu desconforto que eu tava sentindo, nesse sentimento. Mas ao mesmo tempo, isso é bom você sentir isso, porque só assim você começa a evoluir. Então você passa por essas situações, umas barreiras que você encontra, coisas que às vezes pareciam até impossíveis de acontecer, e quando você consegue passar por isso, você fala assim, caramba, eu já passei, né? E aí isso faz você se sentir bem, mas também faz você dar um exemplo pro seu filho. Você vai crescendo junto, ele vai vendo você crescer também. E isso é um incentivo, é um exemplo para ele, né? Então, você sair da sua zona de conforto é algo importante para você e também para o seu filho, né? E é um exercício constante, né? Porque a gente tende a fugir disso. Né? A gente não quer se sentir desse jeito. Mas conforme você vai passando por isso, você vai percebendo que, ok, da próxima vez fica menos difícil, fica menos incômodo, né? Você tem que passar por aquilo de novo. Então, eu lembro que quando a Hannah era bem menor mesmo, ela mamava ainda só no peito, se não me engano, ou estava no comecinho da introdução alimentar, ela tinha que mamar muitas vezes ainda. Eu fiz uma entrevista online e eu expliquei pra moça, e ela foi super compreensiva comigo, sabe? E aí eu peguei e era para ser professora de inglês de criança, e uma das partes da entrevista era eu preparar uma aula, então eu já tinha que ter uma aula preparada, com materiais preparados para apresentar para ela. E eu junto com a Hannah, que estava ali, chorando e gritando do meu lado. Nossa, eu suava tanto aquele dia, mas foi possível, eu tinha até esquecido desse dia. E aí eu lembrei hoje, eu falei, caramba, eu já fiz isso antes, né?
E vai te fortalecendo um pouco cada vez mais, sabe? A criança vai vendo, a criança vai começando a também entender um pouco mais as coisas, né? Tipo, agora tentar ficar um pouco mais quieta, apesar de eu ter colocado ali um vídeo para ela ver, né, junto, para ela não atrapalhar tanto, não ficar tão... ter uma coisa para distrair ela, né? Mas você vai vendo que é possível e aí você vai também desenvolvendo e descobrindo habilidades que às vezes você tinha e você não sabia que tinha, ou que você conseguiu ter depois de você ter feito, né? Ter feito essa tarefa que você precisava fazer. Isso vai te fazendo se sentir bem, se sentir capaz, e aí você até fica mais preparado para as próximas vezes. E aí o que eu queria falar com isso, né? Então, é que a gente incentiva, a gente quer que os nossos filhos sejam pessoas que... o caranguejo vai comer ele, né? E aí a gente quer que as nossas crianças, nossos filhos sejam pessoas que vão lá, que vão atrás do que querem, que enfrentam o mundo, que cresçam, né, na carreira, que cresçam na vida e que corram atrás dos seus sonhos. Só que a gente tem que lembrar que nós somos o primeiro e principal exemplo para eles. Não adianta você querer que o seu filho leia se você não lê. Não adianta você querer que o seu filho seja organizado se você não é organizado, ou pelo menos não tenta ser. Porque nem sempre a gente é tudo aquilo, mas tem coisas, hábitos que se a gente não é daquele jeito, a gente precisa se esforçar e arranjar formas de ser. Então, organizado, por exemplo, eu não sou organizada, sou bem desorganizada. Mas eu, principalmente depois que eu fiz essa mudança pra cá, eu comecei a mudar muito os meus hábitos. E eu consigo manter a minha casa muito mais organizada hoje. Mas é um esforço interno meu, né? E aí, agora falando sobre essa questão de eu quero que minha filha seja uma pessoa que vai atrás dos sonhos dela, que vá atrás do que ela quer, que ela cresça na carreira, enfim, na profissão dela. E não adianta eu querer que ela seja assim, ou que ela alcance essas coisas, se eu não dou exemplo. Não tô falando que eu tenho que ter uma carreira meteórica para isso, mas que eu, no mínimo, tenho que ser uma pessoa que está indo atrás, que está mostrando para ela que você tem que fazer isso assim, entendeu? Se eu sou uma pessoa que começa a colocar empecilhos para tudo, ela vai se tornar uma pessoa, uma criança e depois um adulto que vai começar a colocar empecilhos em tudo. Então, às vezes quando a gente também tá com medo de fazer alguma coisa, a gente tem essa tendência, né? Arranjar desculpa para não conseguir fazer mais nada. Então, no meu caso aqui, eu fui lá, eu fiz uma entrevista, vi online com a minha filha junto, falei que minha filha tá junto, falei que essa era a minha condição. E para eu fazer isso, eu tive que fazer um esforço interno muito grande, porque a minha tendência é sim ir lá e falar assim: mas não vai dar, né? Eu não vou conseguir fazer isso aqui com uma criança junto. Mas não vai dar, né? Como é que eu vou fazer isso online? Mas eu não vou, como é que eu vou pedir um trabalho que eu vou trabalhar só de sábado e domingo, entendeu? É minha tendência fazer isso. E como eu já sei disso, eu preciso parar, pensar um pouco e falar pra mim mesma: não, isso é a sua voz interna, a sua crença, sei lá o que quer que seja, que tá fazendo você pensar assim. Então você tem que ir lá, e mesmo que você queira pensar que tem um empecilho, você tem que ir lá e enfrentar e falar: não, mesmo com o empecilho eu vou lá e vou fazer. E quando você vê, já passou. E você viu que foi possível. E quanto mais você vê que isso foi possível, mais fácil vai ser da próxima vez você tornar isso possível, entendeu? Então a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa passar por cima das nossas barreiras, dos nossos medos, das nossas crenças, mesmo que pareça até esquisito no começo você fazer aquilo que você não está acostumado a fazer, mas a gente precisa fazer isso para conseguir crescer e fazer os nossos filhos crescerem também, para eles não pegarem essa, de repente, se você é uma pessoa assim, né, que nem eu falei agora, para não fazer o seu filho pegar essa crença para ele começar a agir dessa mesma forma, igual a você, que é uma coisa que, nesse caso, não é um exemplo bom, um exemplo que pelo menos eu gostaria que minha filha tivesse, entendeu?
Então é isso, gente. Queria falar um pouco nesse vídeo sobre isso, sobre como é importante a gente sair da nossa zona de conforto, como é importante a gente ir atrás do que a gente quer, e mesmo que aquilo pareça muito impossível, muito absurdo de se falar ou de se fazer, ou enfim, qualquer coisa assim, vá e faça. E mostre para o seu filho que você foi capaz de fazer aquilo. E não estou falando conseguir um trabalho, por exemplo, ou tipo, nossa, eu preciso ser uma pessoa que tem um cargo muito bom pro meu filho também querer ter. Não, mas ele ver você tentar é o que ele mais precisa, porque é o exemplo. Você precisa apoiar? Precisa, mas o seu exemplo vai arrastar muito mais ele do que você só falar.